E aí, amigas e amigos da Projetual, como é que vocês estão? Tudo bem? Esperamos que vocês estejam bem, estejam trabalhando muito, porque olha, aqui o clima é de recorde de vendas. E toda empresa que faz recorde de vendas tem motivo para levantar as mãozinhas para o céu e celebrar. Como é legal a gente ter uma empresa que está presente na vida de centenas, de milhares de clientes em todo o Brasil. E outra coisa legal que está acontecendo é que nós estamos recebendo mensagens, cumprimentos, pessoas dizendo o seguinte: ó, o podcast tá legal, tá descontraído, tá passando um montão de informações boas. E para dar sequência nesses nossos podcasts e levar ainda mais informação para vocês, eu estou recebendo hoje duas figuras muito queridas da nossa empresa. Como é que você tá, Ricardo? Tudo bem? Tudo bem? Prazer, cara. Prazer te receber aqui. Muito obrigado. E tô aqui recebendo o Matheus. E o assunto eu acho que vocês até já desconfiaram qual é. A gente vai falar de PCP, planejamento e controle da produção, que ó, cá entre nós é uma ciência. Tá aí um negócio que não é brincadeira, é algo complexo, né? Então vocês ficam imaginando aí, olha, tenta fazer uma reflexão. A gente tem uma indústria gigantesca, uma coordenação de chegada de matéria-prima, pintura, né? Aí prepara as chapas e aí tem todo o processo da logística para chegar no cliente e a produção é o eixo. É o que governa essa brincadeira. O cliente comprou, todo mundo que compra quer imediatamente. Ainda mais agora, em épocas de mercado livre, né? Você pede num dia, esses dias eu fiquei assustado, eu pedi 6 azeites, estava um preço excelente. Eu falei, pô, azeite hoje é um negócio caro, e estava uma oferta boa no Mercado Livre e pedi. Cara, não sei como, emitiram a nota no outro dia de manhã, 6 azeites na portaria de casa. Não é possível, né? É um negócio que assim assusta, a gente não está habituado. E isso está gerando nas pessoas uma sensação de que tudo que se compra é urgente, é imediato, vai chegar rápido. E no nosso caso não é bem assim. Mesmo porque o cliente especifica, o cliente diz o que ele quer, o cliente detalha e aí a gente tem que atender dentro daquela solicitação. Então hoje o nosso bate-papo ele é muito importante para o pessoal que está no campo, para o pessoal que está em contato direto com o cliente, até mesmo para os nossos colegas da própria indústria e da administração, para essa galera que está tomando contato com o PCP pela primeira vez na vida. Então vamos ser didáticos. Eu vou te perguntar, Ricardo, vou começar por você. Qual é a importância e o papel do PCP numa indústria? Conta isso pra gente. Só que eu vou fazer um brequezinho aqui, porque eu queria fazer uma apresentação tua um pouquinho mais abrangente. Eu queria que você contasse da tua vida, da tua formação e como é que você chegou na Projetual. E depois a gente emenda no PCP para saber a importância desse bicho vigoroso hoje para a nossa indústria. Por favor. Claro, vamos lá, Pedrão. Bom, eu sou o Ricardo, eu sou engenheiro de produção por formação, me especializei aí ao longo da vida em algumas áreas, como gestão de projetos, gestão de produção industrial, e já estou no mercado de trabalho aí, já vai falar um pouco da idade, mas vamos lá, para quase 30 anos já. Puxa, que legal. Tenho uma experiência boa em indústria, na área de serviços, e eu vim aqui para o projeto há pouco mais de 9 meses, para tentar agregar o time aqui de fábrica, para a gente dar um tom de programação e planejamento e tentar fazer uma estruturação dos processos de planejamento aqui da indústria, né? Esse acho que foi o foco principal da minha vinda aqui para Projetual. E nesses 9 meses, como é que você sentiu essa evolução? E vamos falar assim da importância hoje do PCP na indústria. Situa o PCP nessa história toda. Rapaz, nesses 9 meses, eu creio que a gente já conseguiu evoluir bastante em termos de planejamento, em termos de programação.
E eu acho que o papel principal do PCP dentro da indústria, ô Pedro, é a gente pegar todo time de vendas, pegar toda a necessidade que o vendas tem, os pedidos, as obras, a reposição de estoque, e a gente trazer isso para a indústria e transformar esses processos, porque a produção do ACM, ela passa por vários processos aqui dentro da indústria, né? Então, a gente começa desde da pintura do material, passa pelo ACM, pela fábrica de ACM propriamente, né? Para poder chegar no cliente. Então, e qual que é o papel principal do PCP? É a gente agrupar todas as famílias de produto, existe toda uma cadeia de produção, né? Então, não dá simplesmente para a gente pensar no produto isoladamente, eu preciso pensar nos processos. Então, o que o PCP faz? O PCP pega toda a demanda de todos os vendedores, né? E a gente organiza essas informações para programar os equipamentos da forma mais eficiente possível, né? Então, na prática, para satisfazer a curiosidade do nosso pessoal lá de campo, chega informação de venda todo dia, toda hora, e você acompanha isso. Você é um dos primeiros a saber que o pedido chegou. Sim. Toda vez que o pessoal coloca um pedido de compras, isso passa por um processo de aprovação, né? E aí cai lá numa tela do PCP. E aí a gente avalia todos esses pedidos e a gente vai montando o sequenciamento por forma de campanhas, né? A galera acha que, não, tira esse aí, põe outro e faz logo. Né? Quer dizer, será que é assim? Conta pra gente, Matheus. Dá pra tirar lá e não, muda a tinta aí e faz o meu. Pastelaria, assim, sai um de carne, assim. Põe um de queijo. Não é bem assim, Pedro. Lá é complicado, porque cada setup, além de dar um custo para a empresa, eu tenho uma perda de produtividade ali. E, cara, eu tô rodando ali 1,5, aí entro em 25, depois eu entro em 1,5, por que eu não continuei? Então, a entrada do Ricardo foi para isso mesmo e melhorou muito a minha vida lá na produção. Então, vocês trabalham meio que assim, sim, vamos dizer... Em conjunto. Yuri Alberto e Depay, assim, trocando bola ali, resolvendo e goleando. Isso mesmo. Que legal, hein? Eu fico encantado. Eu confesso a vocês, eu tenho uma certa dificuldade em seguir processo. Talvez porque a minha área sempre foi a comunicação, o marketing. A gente vai trabalhando com coisas caóticas e vai fazendo coisas meio fora de processo, admito. Mas eu tenho muita admiração por quem faz o que vocês fazem. Mas aí, continuando a esclarecer as dúvidas do nosso pessoal sobre o sequenciamento, deixa eu ver se eu entendi. Chegou um pedido de Belo Horizonte, chegou um pedido de Porto Alegre, vai. Esses dois pedidos são do mesmo material em cores diferentes. Isso impacta no cotidiano de vocês? Isso impacta, Pedro. Por quê? A gente tem que pensar na indústria como um todo. Então, toda vez que chegam esses pedidos, eu preciso programar a pintura da melhor forma possível, pensando na programação do ACM. Eu não posso fazer uma programação descasada, porque às vezes eu posso estar pintando uma cor de Kanban, por exemplo, que seria uma reposição de estoque, que ela não vai entrar no ACM nesse momento. Então, eu preciso fazer essas uniões de produtos, né? O que torna mais produtivo. Então, por exemplo, toda vez que eu vou programar a pintura e a gente programa e nós, além de programar, ter esse sequenciamento, a gente olha para isso todos os dias, né? Porque às vezes o vendedor ele me liga e Ricardo, você consegue encaixar esse produto? Dependendo do momento em que está a produção, eu até consigo. Até é possível. Até é possível, mas dependendo digamos como que chegou um programado, produto, desculpa te interromper, mas assim, a curiosidade de ignorante mesmo. Digamos que você recebeu um pedido de um produto que está na máquina e daquela cor. É possível fazer uma ação...
É possível, dependendo muito do produto, porque imagine que para aquele produto estar no ACM hoje, ele foi programado há 15, 20 dias atrás, Sim. baseado num pedido de um outro vendedor. Entendi. Então, às vezes, se é uma cor que não é uma cor de catálogo, não é uma cor que está entre as mais vendáveis, eu vou programar e produzir o lote para aquele determinado pedido. E isso, obviamente, vai gerar uma demanda de mais 20 dias. Sim, e aí dependendo do pedido que o vendedor coloca, se eu tiver a matéria-prima pintada, já programado, eu consigo encaixar. Entendi. Agora você imagina, Pedro, se às vezes eu tô produzindo um pedido para 400 chapas de uma obra específica. Aí tá lá no nosso calendário que nós vamos produzir. E aí cai uma venda nova de 50 chapas. Ah, Ricardo, dá para produzir? Dá para produzir se eu pintei o suficiente. Se eu não pintei o suficiente, eu vou ter que programar uma nova campanha de pintura para depois eu voltar com ele na CM, né, Matheus? Sim. E aí, às vezes, o colega que está lá do outro lado fala, pô, esses caras não fazem as coisas do jeito que eu preciso aqui. Só que tem mais quantos eus nessa brincadeira, né? No Brasil inteiro. Então, a gente... na verdade é uma coisa de alta complexidade, são muitos interagindo, muitas demandas diferentes, e aquilo nós somos equipe, né? Não só aqui internamente, nós somos equipe integrando, conectadas ao pessoal de campo, a gente compreende as dores e as demandas deles, mas existem limites e ninguém consegue fazer se não for dentro de uma lógica e de uma organização. E é importante também, Pedro, a gente pensar assim, a indústria sempre vai fazer tudo o que for possível para entregar, mas dentro de um limite, né? Porque às vezes, se é factível de produzir, a gente encaixa, a gente dá um jeito de colocar isso na produção e você ter o pedido entregue. Só que nesses casos, onde é um pedido muito específico, acaba se tornando mais difícil. Eu imagino. Agora sim, uma curiosidade, né? Já aconteceu de ser necessário furar o sequenciamento porque havia uma demanda realmente urgente, estrategicamente urgente, e aí vocês tiveram que interromper a produção, furar o sequenciamento e produzir um produto com novas especificações. Já aconteceu nesses 9 meses, no tempo que você está aqui? Já aconteceu. E, cara, assim, a gente atende, claro, só que a produção sente uma dor ali, né? Porque você está rodando tranquilo, precisa produzir isso aqui agora, desse jeito, você está rodando um e-mail, aí entra uma produção de 1,25. Putz, beleza, fizemos a produção, volta aquela que eu estava acabando de rodar. Cara... E é complicado. Estresse. Aliás, Matheus, você entrou nos comentários, o que nos ajudou com a compreensão. O Ricardo até te chamou, né? E eu acabei não te apresentando para os nossos colegas. Muitos já te conhecem, até se comunicam com você. Mas conta um pouquinho da tua história, como é que você chegou na Projetual. Nós queremos te conhecer. Cara, meu nome é Matheus Coutro, minha formação é engenheiro de produção. Pós-graduado. Então vocês são colegas. Sim. Um pouquinho mais velho que eu, né? Pós-graduado em gerenciamento de projetos. Eu tinha 15 anos de usinagem. Minha vida toda foi usinagem. E aí me formei como engenheiro, fui trabalhar em algumas empresas como engenheiro e acabei passando um concurso no Senai. E lá eu conheci o antigo supervisor da linha aqui, que me fez o convite de entrar para o Projeto Alumínio. Para gestão de pessoa, produção e tudo mais. Ele olhou para você e falou, esse cara é bom, esse cara vai se acertar lá com a gente. Muito bom. Que legal. Muito bom. E a tua vivência com a Projetual tá bacana? Tá bacana, cara. Já fazem 6 anos já. Opa! 6 anos de casa. Então você com 6 anos e o Ricardo com 9 meses. Sim. Que legal, Matheus. Mas então, vamos dar sequência, né? Furou o sequenciamento, você contou isso pra gente, né? Agora, assim, só para os nossos colegas terem uma noção, a quebra para um novo setup. O que precisa ser feito e por que demora? Por que é complicado porque, isso? assim, Pedro, eu tô com uma bobina lá rodando 1,5. Então, a largura, eu preciso emendar uma de 1,25. Eu não consigo emendar e já se fazer o alumínio. Eu tenho que passar o alumínio até lá na frente. Isso demanda um tempo, acho que provavelmente de 1 hora parada a máquina.
Por quê? Porque tem os ajustes de regulagem de massa e tudo mais. E aí, soltar novamente ela. Então, até soltar ela, daria uns 20 minutos até cair a chapa boa lá na frente. Sim. E, cara, sim, a gente tem setups que são organizados pelo PCB. Claro. Quando dá esse furo, acontece furo lá na É produção. possível dizer que máquina parada é perda de dinheiro na Sim, certa, sim. né? 100%. Você para a linha, Sim. parou a linha, todo mundo parou. Os setups são organizados, né? Quando é organizado, ele diminui o custo. Quando ele tem esse furo aí, é um custo que você não estava previsto. Um dos nossos maiores desafios, inclusive, né, Matheus, é realizar pequenos melhorias nos equipamentos para reduzir setup, né? Sim, sim. E já melhoramos muito. Melhorou bastante nisso. Bastante. Tá. Bastante. Agora, uma pergunta, eu tenho uma curiosidade assim muito grande, né? E que envolve diretamente o nosso pessoal de vendas. Por que é ruim produzir um pedido em quantidade pequena, em pouca quantidade, né? O que isso impacta no planejamento e na produção? Olha, Pedro, eu acho que essa é uma boa pergunta até para o Matheus, porque o Matheus ele consegue vivenciar isso muito no dia a dia, mesmo quando isso acontece na pintura ou na CM, né, Matheus? E pode acontecer nos dois setores. Porque assim, ó, você entra um pedido aí de pouca quantidade, eu tenho que pintar pouca quantidade. E a minha linha de pintura, ela é imensa. Tenho 420 metros de comprimento de alumínio para pintar uma bobina, passada no maquinário. Para isso, 420 metros de bobina. Os acumuladores tudo esticado. Então assim, Caramba, aí eu é vou muita coisa. produzir. E aí, né, Matheus? Pensa que uma chapa, às vezes cai pedido pra gente de 3 chapas. 3 chapas são 15 metros. Sim. Uma chapa de padrão de 5 metros. 5 chapas, 10 chapas. É por isso que a gente sempre fala, e essa é uma boa dica pra galera do comercial, né? Quanto maior o lote de produção, mais eficiente e eficaz torna-se a margem, a rentabilidade desse produto, redução de custo, né? Tudo isso. Até mesmo porque, se eu for pensar, 420 metros, dá quase 80 chapas, 85 chapas, mais ou menos isso. Então, assim, se entra um pedido pequeno, como é que eu vou pintar pouco? Eu tenho que pintar um pouco mais, só que aí na produção eu vou fazer essa chapa. Eu faço, ela fica no estoque, mas eu também tenho que produzir a bobina inteira. Pô, peraí, será que eu entendi direito? Por exemplo, se eu preciso socorrer o meu cliente com 10 chapas, vai haver a necessidade de pintar 420? Metros, sim. No mínimo. No mínimo 420 para solucionar esse problema de 10? No mínimo. Cara, eu jamais imaginei que isso aí, fosse necessário, mas é uma pancada. Mas aí, Pedro, é onde que entra as campanhas. É onde que ele agrupa todas as campanhas e consegue produzir. Muitas vezes o que acontece, Pedro? Às vezes cai um pedido de 10. Aí daqui 3 dias, outro vendedor vendeu mais 15. Aí passa mais uma semana, outro vendeu 20. Então, muitas vezes a gente acaba precisando agrupar esses pedidos para gerar um lote mínimo de produção para eu conseguir fazer. Entendi. Colocar esses produtos nos equipamentos, entendeu? Agora, assim, a gestão de insumos envolve vocês diretamente, é assunto diário, né? Sim. Como é que vocês programam esses insumos? Como é que vocês ficam ali, digamos assim, fritando peixe e olhando no gato, para coordenar essa gestão de insumos? Qual é o grau de complexidade disso e o tempo que vocês dedicam a isso no dia a dia? Olha, Pedro, hoje eu vou te falar que esse é um dos nossos maiores desafios, né? Porque vamos lá, vamos pelos insumos básicos. Então, a gente tem alumínio, polietileno e tinta. Certo, Matheus? Esses são os três. Esses são os três principais, fundamentais. São os três principais. Okay. O polietileno, ele é um pouco mais fácil de trabalhar porque é um produto comum, ele é reciclado. Então, é um produto mais... O fornecedor tem um lead time de entrega menor. Tá. Agora, vamos pensar em alumínio, Pedro. Alumínio, se eu colocar um pedido hoje, o nosso fornecedor, ele entrega...
de 45 a 50 dias. Então, eu preciso pensar na minha demanda no mínimo 60 dias antes. E tinta, por exemplo. Tinta, quando são tintas das cores que mais vendem, né? Sim. Vamos pensar. Preto, prata, branco, dark, o silver. Sim. Essas tintas, a gente já tem elas pré-programadas, a gente tem todo um calendário, e onde geralmente eu não tenho problema. Agora vamos pensar, aquela tinta que ela é específica, ela foi para uma obra, ela foi um desenvolvimento, é uma tinta importada. E aí, o que dificulta muito é que a gente não tem essa previsão de vendas hoje. A gente não consegue imaginar o quanto o mercado vai demandar de uma tinta em específico. Então, hoje, o nosso maior desafio é manter níveis de estoque saudáveis dessas matérias-primas, né? E não deixar faltar o produto para o time de vendas. Então é assunto de todo dia. É assunto de todo dia. Nós temos uma rotina de falar semanalmente com o time de supply, com o time de suprimentos, né? Sim. A gente se reúne, a gente... Tem que ter um engajamento aí perfeito. É uma engrenagem. Eu costumo engrenagem, dizer, né, Matheus, que é uma engrenagem. É uma engrenagem que ela tem que ter o laço com o comercial, o laço com a produção, o que a gente trabalha com o time de compras mesmo. Então, a gente tenta fazer uma programação olhando para todas as áreas, né? É o conjunto da obra que vai fazer a gente entregar um bom produto. Muito bom. Agora, me diz uma coisa, né? Hoje, qual é a capacidade produtiva das nossas linhas de ACM e pintura? A gente vem aqui, todo mundo que eu trago aqui fica encantado, né? E é uma pergunta que eu costumo ouvir. Escuta, mas qual é a capacidade produtiva? Quanto produz? E aí, encaixando uma outra pergunta que eu acho que o Matheus vai poder me ajudar. Qual é o tempo que isso passa girando por mês, por ano, por semana? A indústria não para, descansa, não descansa, né? Como é que funciona isso? Então vamos falar de capacidade, primeiro, capacidade produtiva das duas linhas e o tempo dedicado a isso. Bom, Pedro, a indústria Projeto Alumínio ela é composta por duas plantas, pintura e ACM. Ok. Vamos falar do ACM. Sendo que na pintura temos no ACM temos duas linhas. Duas linhas. Ok. A linha 1 e a linha 2. Ok. Tá? A linha 1, não vamos falar capacidade produtiva em metros, porque é bem complicado falar, entra o FR, entra a metragem metros quadrados. Vamos falar de hora-máquina. Linha 1, ela é 24 horas. O que é 24 horas? Eu ligo 6 horas da manhã na segunda-feira, desligo só no sábado, 6 horas da tarde. Ou seja, cara, eu tô ali quase 93% da máquina. 6 horas da manhã na segunda liga e só desliga 6 horas da tarde 6 horas da tarde do sábado. Isso. Ela dá um refresco de manutenção. Isso, para ter uma manutenção ali feita no domingo ou no sábado, enfim. Muitas vezes a gente até rodou no domingo, para adiantar pedido, aquele pedido, precisa entregar tal, que é e nesse período, perdão, é 24 horas. É 24 horas. Ou 24 seja, horas. Não para. 24 horas. Ou seja, eu tenho 4 turnos, um entra, sai o outro, e assim sucessivamente na linha 1. No ACM, na linha 2, hoje é composta por 2 turnos. Eu ligo 6 horas da manhã e saio às 6 da tarde. Ou seja, eu consigo aumentar minha produtividade em 12 horas. Então, minha capacidade produtiva eu consigo aumentar aí. Sim. Na pintura, Pedro, a gente trabalha das 6 da manhã e eu desligo às 22h50. Ou seja, eu tenho 16 horas e meia de produção. Também consigo aumentar minha capacidade produtiva. Então, assim, não é uma coisa, nossa, será que eles vão entregar? Não, a gente tem capacidade de aumentar a produção, tanto na pintura quanto na ACM. E hoje a pintura e a ACM anda assim, certinho, engrenado. O que um precisa, o outro faz, nada assim, um depende do outro. Não, vai certinho a produção, porque eu pinto dá certinho lá para ele, na ACM e nada falta.
Mas é seguro dizer que nós temos um excedente aí de produção. Se a galera vender mais... Sim, a gente consegue entrega. aumentar. Pode vender? Pode vender. Pode vender. Agora. Pode fechar aquele pedido Pode enorme, fechar. que a gente não vai ficar bravo. Não. A gente tem capacidade para aumentar, sim. Tanto na pintura quanto na ACM. Quanto na produção de ACM. Agora, essa dos 4 turnos, eu tenho certeza que é uma surpresa para muita gente. Ou seja, nós temos colegas, né, que trabalham num ritmo ininterrupto durante a semana, né, e eles vão se alternando em turnos e cuidando ali da entrega, da qualidade. Cara, que legal, que legal. Que máquina, né? Como é gostoso ver isso. Isso é assim, a relevância do nosso papel. Né? Uma coisa é eu estar diante de um cliente e fechar um pedido. A outra é saber que por trás de mim tem uma máquina que não para. 6 dias por semana, dá um refresco no domingo, segunda-feira, 6 horas da manhã, liga novamente. Sim. E temos 2 máquinas ainda para ligar 24 horas, né, Pedro? Agora, falando um pouquinho sobre os processos de produção de ACM e pintura. Vamos falar um pouco de problema. É uma coisa chata, mas vamos falar um pouco de problema. Além dessas interrupções que a gente falou, que tipo de problema pode aparecer no dia a dia? Vamos falar do inesperado, vamos falar de uma situação de manutenção mais complexa. O que pode interromper essa linha de produção que está tão ajustada, está tão interligada de pintura e ACM? O que pode atrapalhar? Cara, assim, maquinária é complicado às vezes, né? Você desliga ela, vai ligar no outro dia, ela não liga. Alguns componentes, LP, inversor. Então, assim, a quebra da máquina acontece. Às vezes está até rodando perfeitamente. Matheus, mas tem um detalhe que é peculiar de Rio Preto, né? É queda de energia. A queda de energia, cara, é complicado para nós. Porque, assim, gera perda nas 3 linhas rodando. Nós temos muita queda de energia. Mudou o tempo, tem uma queda de energia. Olha só. E aí, isso, cara, tem um custo gigantesco. Gigantesco, tanto na pintura quanto na CM. E a gente tem os sistemas preventivos. A gente mas tem mesmo assim... É que ela dá um pico, né? Troca, ela dá um pico e entra. E no que ela dá um pico, ela desliga a máquina. Ela desliga. E para ligar novamente é um transtorno. É rápido, mas acontece a queda lá dentro. Gera um transtorno. Você perde setup. Para de sair alumínio, para de sair polietileno. Perde material. Tudo. Perda de material. Na pintura, fica parado no forno, a tinta. O polietileno, por acaso, são aqueles sacos gigantes que entregam aqui, grandes quantidades. Eu já vi descarregando, aí, quase sempre eu chego aqui, tem um caminhão daqueles parado descarregando polietileno. Tá. E aí, problemas cotidianos, problemas humanos, assim, a gente tem algum problema causado por intervenção humana? Não, a gente tinha alguns probleminhas quando entrou a qualidade, a gente implantou um sistema de qualidade que faz a qualidade dos nossos insumos. O que é isso? Chegou o polietileno lá, a gente faz a inspeção ali, isso aqui não está pronto para a produção não. Então assim, não tem mais problema com insumos mais, graças a Deus, tá? Devido ao controle de qualidade. Sim. A gente até tem um episódio sobre isso. Com o Otávio. Com o Otávio, que deu um banho aqui, explicou pra gente como é isso. Eu não imaginava que tivesse todas essas etapas de inspeção mesmo, né, rigorosa. E isso impactou positivamente na produção. Bastante. Embora os produtos nossos, os insumos nossos são sensacionais, né? Não temos problemas com isso, mas sempre ainda vem alguma coisinha que na máquina a gente consegue consertar para não danificar o produto nosso. E intervenção humana mesmo, nossa, de colaborador, é raro? É raro. No começo, né, Pedro, assim, um exemplo, vamos implantar um turno. Sempre tem aquele treinamento, mas aí a hora que você solta o cara fica um pouco assim, ansioso, com medo de fazer aquilo. Mas assim, sempre com um instrutor atrás, o cara ajudando, mas a gente evita, porque qualquer erro é uma nota, é caro. Eu conheço várias fábricas, né? E eu estava pensando aqui que vocês têm 2 características que complicam bem a vida. A primeira é que não existe um operador de máquina especializado em ACM.
Não tem um em cada esquina. Não. Né? Às vezes você vai assim, indústria automotiva, tem a Ford, a GM, o cara que trabalhou na GM perfeitamente vai lá para a Ford e se vira. No ACM isso é raro. São pouquíssimas fábricas, né? E assim, eu imagino o quanto isso impacta no onboarding, no tudo, cara que chega, que veio de outra indústria e vai aprender com a gente. É isso complicado, impacta. né, Pedro? Porque você treina. O cara fica ali bom e assim, ele sai pro mercado e eu não tenho um cara do mercado que já entende e já entra chutando a repõe bola. a peça. Não entra. É tudo aquela fase de novo treinamento. Muito ir atrás claro. do cara não errar. Esse é um fator complicador. E o outro, a hora que você estava falando do polietileno, eu fiquei pensando assim, tudo bem, o polietileno é um reciclável, né? Sim. Mas a gente não tem fornecedor manezinho da esquina. A gente não tem. Não. É assim, nós trabalhamos com monstros. Sim. Né? Vamos falar, em alumínio o fornecedor é monstruoso, é gigantesco, é mundial. Né? Em tintas, Sherwin-Williams, mundial. Né? Então você não consegue assim substituir um fornecedor. Não, eu vou parar de trabalhar. Não. É um ano para trocar um fornecedor. E a gente vem alinhando com ele, chegando no melhor insumo possível para nós. Né? Agora, hoje, você pode dizer com segurança, Matheus, que você tem um time bem qualificado? Cara, tem. Sensacional. Seu time tá redondo. Top, redondo. Que legal. E, cara, roda 24 horas. No começo, que eu nem te falei, vou implantar, entrei aqui já era 2 turnos. 2 turnos que desligava 10 horas da noite. Aí a implantação do 3º turno pessoas novas. Cara, os mesmos defeitos que aquele cara do início teve, o outro também tem. Aí foi 3º turno, 4º turno. E hoje, cara, roda tranquilo. Mas muitas vezes já vem aqui, né? De madrugada para socorrer. Porque no início, né, da implantação do 4º turno foi isso. Mas hoje é muito tranquilo. Os operadores já sabem jogar certinho ali, sem problema algum. Deu algum problema ali na maquinária, já para não ter perda. É isso. Então, quer dizer, é muito comum acontecer alguma coisa que, lamentavelmente, teremos que acordar o Matheus. Sim, mas acontece, é normal, já acostumei, até a esposa já acostumou, mas hoje, graças a Deus, assim, a interrupção hoje é a quebra da máquina, graças a Deus, porque são treinados os colaboradores para que não faça algumas loucuras. A vida do médico não é diferente, né? O paciente precisa de suporte, chama lá o profissional. Isso. É isso, tá? E uma coisa que eu gostaria de saber, você tem equipe no PCP ou trabalha sozinho? Você tem uma equipe? Nós temos uma equipe, tem os analistas que realizam. São analistas. São analistas. Tá. Quantas pessoas tem no teu time? Vamos lá, ACM, eu tô com 12, mais 24, 36, 40 pessoas ACM. Pintura, 24 pessoas. Ou seja, você tem 64 pessoas sob a sua... fora a pallet ainda, que tem mais 2 pessoas, aí vem empilhadeira, que a gente necessita muito da movimentação. Vai chegar em 70 pessoas por aí, legal. E você tem quantas? Eu tenho 2 analistas, um que faz a programação da pintura e o outro que realiza a programação do ACM. E ainda tenho mais 2 colaboradores que realizam todo o relato, apontamento, né? Então, toda vez que o Matheus produz, a gente precisa relatar toda essa produção e gerar os documentos de saída para a logística, né? Vocês já ficaram frente a frente com clientes? Sim. Sim. E como é que foi a experiência? Porque normalmente a indústria fica muito longe do cliente final. Por isso que eu pergunto, eu tenho essa curiosidade. Vocês foram visitar uma obra em algum momento, ver alguma coisa que estava acontecendo? Houve essa situação? E aí, como é que foi essa experiência? Cara, é bacana, porque você vê o jeito que o cara trabalha o produto, né? Você tem aquele entendimento, mas o cara, é assim que eu faço. Pô, legal, não sabia disso. E muitas vezes eles vêm aqui também, né? Visitar a fábrica. A gente apresenta as 2 plantas para eles. É bacana ter esse feedback, entender como o cara usa o nosso produto. É muito bom ver o nosso produto na rua. Lindo, o produto que a gente fabrica na rua, né? Eu, semana que começou agora, eu passei um bom tempo em São Paulo
E uma hora eu passei com a minha filha na frente do Shopping JK. Eu falei, ó, você não tem ideia do que tem de projeto alumínio nessa obra, porque eu sei, eu acompanhei lá atrás e a gente mostra com orgulho, sim, né? Sim, é bacana, é gostoso. Pô, cara, eu cheguei pra minha bom. filha e falei, olha aí, ó, você tá vendo esse shopping? Tô vendo, pai. Tá vendo que decoração linda? Então, você sim. não sabe o que tem de material projeto alumínio sim. aí dentro. É legal, né? Legal, a legal. gente sente um parente pegar e falar assim, eu vi uma chapa de vocês lá no centro de tal cidade. Pô, é bacana isso. Muito legal. É bacana. Eu tive a oportunidade, Pedro, de acompanhar a produção do nosso maior cliente de carreta. Opa! Lá no sul. Você foi lá? Eu fui lá, a gente... Caxias? Caxias. Nós fomos lá em Caxias para olhar a forma com que ele utilizava a chapa e entender um pouco, né? Como ouvir a voz do cliente, né? Entender como que ele utiliza para a gente transportar um pouco para a fábrica, né, Matheus? E é muito bacana você ver o pessoal que está aqui, ele vê a chapa produzindo. A hora que você vê a nossa chapa lá no cliente, ele manufaturando ela para virar uma caçamba de uma carreta, é muito bacana. Muito legal. Esses dias eu vi num caminhão da Júlio Simões, logística, estava escrito entender para atender. Quanto melhor a gente entende o que o cliente precisa, melhor a gente atende. Sim, é uma grande verdade. É isso mesmo. Né? E eu queria encerrar esse nosso bate-papo, né? Pedindo que vocês dessem uma mensagem, uma dica para o nosso pessoal que está em campo, para o nosso pessoal de vendas, para esse pessoal que está no dia a dia com o cliente, que fica pensando assim, nossa, será que a nossa indústria vai continuar dando conta de atender toda a demanda que eu vendo aqui? Qual é a mensagem que vocês gostariam de passar para esse público que está lá dependendo do trabalho de vocês, né? Que às vezes fica bravo e fala assim, pô, 10 chapinhas, por que não produz rápido aqui minhas 10 chapinhas, né? Eu gostaria que vocês mandassem uma mensagem para esses colegas. Pode começar por você, Matheus, olhando para essa câmera aqui, ó, e dizendo para os nossos colegas assim, o teu sentimento em relação ao time Projeto Alumínio, time Projeto All Brasil. Bom, que nem eu falei, eu ainda quero 24 horas a pintura, então eu preciso de vocês vendendo bastante chapa. E tem a linha da CM também que falta 12 horas para completar. De 74 funcionários pode chegar a 100. E quando chegar nas 12 horas? E quando completar tudo, o que faz? Aí é outra máquina. É outra máquina aqui do lado. Terreno, pelo jeito, não falta. Não falta. Porque se tem uma coisa que o Luiz e o Jefferson sempre fazem é pensar antes, né? Isso mesmo. E a gente já vê uns terrenões aí do lado, disponíveis, né? A gente sabe que isso pode acontecer. Que legal. Então você está falando, vendam que a gente tem capacidade produtiva. E o planejamento? Quando você olha para as demandas cotidianas, como é que os nossos colegas podem ajudar e no que eles podem contar com o PCP? Bom, o PCP vai estar sempre à disposição do time do comercial para a gente, à medida do possível, atender. A mensagem que eu posso passar é vendam, foquem na venda. O time de fábrica aqui, tanto PCP quanto manufatura, produção, vai fazer de tudo para poder atender esses pedidos. Nós estamos preparados para isso. A fábrica está aqui, a fábrica está a todo vapor. O que depender do time que está aqui, vocês podem ter certeza que nós vamos fazer todo o possível. E informação. Quanto mais o time do PCP e time de fábrica tiver de informação, de previsão de demanda, volume de vendas, olha, vou dar um exemplo. Está previsto abrir X concessionárias e foi homologado o nosso produto. Quanto mais informações a gente tiver, melhor vai ser para o planejamento e para a disponibilidade do produto, né? E pessoal, eu quero destacar um ponto aqui que é muito importante. Você ainda tem alguma dúvida? Você assistiu o nosso episódio e falou, puxa, mas eles não trataram de um determinado assunto, não tem problema. Dirija sua dúvida aos nossos convidados, independentemente de quem seja. Nós estamos aqui com a finalidade de trocar informações de boa qualidade com você. Eu gostaria de saber mais alguma coisa. Comunique-se com o Ricardo, comunique-se com o Matheus e eles certamente farão
esse contato com vocês para esclarecer todos os pontos. O importante é que você continue assistindo aos episódios e participando ativamente do nosso podcast. Muito obrigado pela tua presença, eu espero por você no próximo episódio e agora nós vamos dar um tchau olhando para aquela câmera lá. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.